Boas-vindas à nossa aula de hoje. Olha, o nosso objetivo aqui é pegar aquelas propriedades matemáticas que às vezes parecem super abstratas, sabe? E transformar tudo isso em ferramentas tangíveis e bem lógicas, prontas para resolver problemas do mundo real. Muita gente acha que a matemática é intimidante, cheia de regras que não fazem sentido, mas a verdade é que tudo se baseia numa lógica incrível. A gente vai construir uma base bem sólida hoje, partindo lá dos blocos de construção mais fundamentais da aritmética, para te provar que dominar os números é perfeitamente possível para qualquer um. Bom, então, como vai ser a nossa rota de aprendizagem? A gente vai passar rápido por múltiplos e divisores, depois primos e fatoração, mergulhar no máximo divisor comum, no mínimo múltiplo comum e fechar com o mais legal, as aplicações práticas. Bora lá? Começando pela nossa primeira parada, seção 1, múltiplos e divisores. Para a gente visualizar isso de um jeito bem prático, pensa nesse quebra-cabeça super clássico. Imagina que você tem um total de 48 balas e quer montar saquinhos sem que sobre absolutamente nenhuma de fora. O ideal é fazer saquinhos com 6 ou com 5 balas. Bom, a resposta revela a essência do que a gente chama de divisão exata. Se você tentar dividir 48 por 5, você até consegue 9 saquinhos, mas ficam 3 balas sobrando. Agora, se dividir as 48 por 6, dá exato 8 saquinhos perfeitos, 0 sobras. Ou seja, o número 6 atua como um verdadeiro divisor de 48. E isso mostra brilhantemente como a relação entre múltiplos e divisores é íntima, né? Eles sempre caminham juntos. Pensa assim, se 42 pode ser dividido perfeitamente por 7, a gente afirma com toda certeza que o 7 é um divisor de 42. E a consequência direta disso é que, se 7 é divisor de 42, obrigatoriamente 42 é um múltiplo de 7. É tipo duas faces da mesma moeda matemática. Falar que um número é múltiplo do outro é só enxergar a operação de divisão exata de trás para frente. Com essa base aí bem estabelecida, vamos para a seção 2, primos e fatoração. Você sabia que a palavra primo vem lá do latim primus, significa literalmente primeiro e único? Na matemática, um número natural ganha esse título de respeito quando ele tem exatamente dois divisores naturais, o número 1 e ele mesmo. Sabe do que você pode chamar eles? Dos verdadeiros átomos da matemática. Eles são indestrutíveis. Não dá para quebrar ou fracionar em pedaços inteiros menores usando divisão. Eles são a fundação de tudo. E tem umas curiosidades muito fascinantes sobre esses átomos numéricos. Logo no começo da sequência, o número 2 já é uma exceção gigante. Ele é o único número par no mundo que é primo. Todos os outros números pares podem ser divididos por 2, então já era. O 0 e o 1 também ficam de fora. Eles não são nem primos, nem compostos. Ah, e lembra de Euclides? Ele provou lá atrás que a lista de números primos é infinita. Quer ver uma coisa maluca? Lá no final de 2018, usando uns supercomputadores, pesquisadores acharam um único número primo com mais de 24 milhões de dígitos. Loucura, né? Tá, mas e na prática, como a gente usa esses átomos? Através de um negócio chamado fatoração. É tipo um passo a passo infalível para desmontar qualquer número composto. Funciona assim. Primeiro, você testa a divisibilidade pelo menor primo possível, que é o 2. Aí pega o resultado, o novo quociente, e vai repetindo o processo testando a sequência de primos, sabe? 2, 3, 5, 7, até chegar no número 1. O grande pulo do gato é que, no fim das contas, aquele seu número original grandão vira simplesmente uma multiplicação desses pequenos fatores primos. É a identidade química dele. Isso abre portas para ferramentas muito mais poderosas. Vamos para a seção 3, máximo divisor comum, o famoso MDC. A definição oficial do máximo divisor comum diz que ele é o maior de todos os divisores que dois ou mais números têm ali em comum. Tem um detalhe importante. Qualquer par de números naturais sempre vai ter, no mínimo, o número 1 como divisor compartilhado. Mas o objetivo do MDC é ir atrás daquele maior número absoluto possível que consiga dividir todo mundo daquele grupo ao mesmo tempo, dando um resultado redondo, sem sobrar nada. Fica bem mais fácil de entender se a gente listar, por exemplo, os divisores de 40 e os divisores de 60. A gente logo de cara nota um monte de intersecções, tipo os números 1, 2, 4, 5 e 10. Eles dividem os dois. Mas, se você for subindo, o número 20 é o grande vencedor absoluto. Ele é o máximo divisor comum. Na prática, o 20 é a maior fatia igualzinha que a gente consegue tirar dos dois números sem quebrar a regra de ouro da divisão exata. O que nos leva para a nossa seção 4, mínimo múltiplo comum, o MMC. Se o MDC procura o maior divisor, o MMC faz o oposto. Ele é o menor múltiplo estritamente positivo que é comum a dois ou mais números. A palavra mínimo é a chave aqui, e a gente exclui o zero totalmente da jogada. Por quê?
porque todo mundo tem o zero como múltiplo, então ele não ajuda em nada nas nossas contas. O que a gente busca com o MMC é projetar lá para o futuro e encontrar qual é o primeiríssimo ponto onde ciclos numéricos diferentes vão se cruzar. Pega, por exemplo, a tabuada do 12, do 15 e do 20. Essas sequências não têm fim, elas vão para o infinito. Mas se você for acompanhando passo a passo, de repente o número 60 aparece. É a primeira vez que as 3 trilhas chegam no mesmíssimo valor. Esse ponto de encontro onde tudo finalmente se alinha é exatamente o mínimo múltiplo comum. Chegou a hora de ver isso em ação. Seção 5. Aplicações práticas. Imagina um problema super comum do dia a dia organizar os assentos numa viagem escolar para o cinema. A gente tem 69 alunos e 3 professores, o que dá exatamente 72 pessoas. A regra é que todo mundo tem que sentar em fileiras formando grupos fechados de 3. Será que dá certo? Aí é que as regrinhas de divisibilidade salvam a nossa pele. 72 divide por 3? Lembra do truque? 7 mais 2 dá 9. E 9 é múltiplo de 3. Então sim, dá perfeitamente. Todo mundo vai ter lugar em grupos de 3. Isso é o poder de conhecer os divisores. Agora olha esse cenário que espetacular, mexendo com ciclos de tempo. Imagina as engrenagens eleitorais de um país fictício. Lá, a eleição para presidente acontece de 6 em 6 anos, para deputado de 4 em 4, e para senador demora mais, é a cada 8 anos. Se a gente sabe que lá no ano 2000 as 3 eleições aconteceram exatamente ao mesmo tempo, como é que a gente faz para prever quando essa sincronia gigante vai acontecer de novo? É aqui que o MMC entra como uma verdadeira máquina do tempo. A gente resolve isso muito fácil com a fatoração simultânea. Primeiro a gente alinha os ciclos, 4, 6 e 8 anos, aí começa a dividir todo mundo ao mesmo tempo pelos menores números primos. Vai esgotando o 2, depois passa para o 3. O último passo é pegar toda aquela coluna de primos que você usou ali do lado e multiplicar todo mundo. Fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. A resposta dessa continha simples é o nosso esperado MMC. E a mágica acontece. Chegamos no número 24. O que isso significa na vida real? Que leva exatamente 24 anos para aquelas engrenagens todas darem a volta e se alinharem de novo. Somando esses 24 anos ao ano 2000, que foi quando começou, a gente descobre que as próximas eleições simultâneas para todos os 3 cargos vão acontecer em 2024. Não tem erro, é a força bruta dos múltiplos operando. Toda essa nossa conversa deixa uma reflexão muito bacana. Se essas ferramentas tão simples conseguem prever eleições, quais outros ciclos da natureza, do nosso dia a dia ou da tecnologia a gente consegue decodificar quando entende os blocos básicos da matemática? Saber lidar com múltiplos, divisores e primos te dá literalmente uma nova lente para enxergar o mundo. Fica aí o convite para você continuar prestando atenção nesses padrões maravilhosos ao seu redor. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima!